Você conhece a história do bebê que foi encontrado no rio Nilo? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Há muitos e muitos anos atrás, o povo de Israel, chamado também de povo hebreu, habitava no Egito. Eles eram escravos de Faraó, que era um tipo de rei. Mas o povo hebreu era um povo muito numeroso. Eles tinham muitos filhos e isso estava incomodando Faraó. Ele tinha medo que o povo hebreu se tornasse tão numeroso ao ponto de dominar todo o Egito. Por isso, Faraó emitiu uma ordem: todos os meninos que nascerem serão jogados no rio Nilo. As meninas podem viver, mas os meninos devem morrer. Quanta crueldade! O coração de Faraó estava mesmo muito longe de Deus. Mas não pensem que Deus não estava vendo. Deus vê tudo. Olha só o que aconteceu. Um casal hebreu teve um lindo bebezinho. Sua mãe o amava muito e por isso o escondeu para que não fosse jogado no rio pelos empregados de Faraó. Mas o bebê foi crescendo e começou a ficar difícil escondê-lo. Então, sua mãe teve uma ideia. Ela preparou um cesto de junco e vedou ele com betume e piche. Eita, mas quantas palavras difíceis! Vamos lá! Junco é uma planta fibrosa, muito usada para fazer esteiras, cestos e até cadeiras. Betume e piche eram materiais pegajosos que, no caso do cesto feito para o bebê, iria impedir que ele se enchesse de água quando colocado no rio. Sim, isso mesmo, aquela mãe colocou o bebê no cesto e o cesto no rio. A irmã do menino ficou à margem do rio observando o cesto para ver o que aconteceria. Foi quando a filha de Faraó desceu ao rio para tomar banho. Quando ela chegou na água, viu o cesto e pediu a uma de suas empregadas para pegá-lo. Quando ela abriu o cesto, ela viu um lindo bebê chorando. Ela disse: "Esse bebê é dos hebreus. Pobrezinho, está abandonado." Nesse momento, a irmã do bebê se aproximou da filha de Faraó e disse: "A senhora quer que eu vá buscar uma mulher hebreia para amamentar o bebê?" E ela respondeu que sim. Rapidamente a menina foi chamar sua mãe e quando ela chegou, a filha de Faraó disse a ela: "Leve esse menino, amamente ele para mim, e eu te pagarei por isso." Olha que reviravolta surpreendente! Percebeu o cuidado de Deus com aquele bebê? Certamente Deus tinha um propósito muito grande para aquele menino. Bem, depois de cuidar de seu amado filho até que ele desmamasse, aquela mulher levou o menino já crescido de volta à filha de Faraó. E ela o adotou como filho. E sabe qual nome ela deu a ele? Moisés, que significa nascido das águas. Moisés então foi viver no palácio de Faraó, o rei do Egito. Ele aprendeu os costumes egípcios, sua cultura e sua língua. Ele cresceu ali, naquele país, tão diferente de sua origem familiar, mas nada disso foi por acaso. Os anos foram se passando e conforme Moisés crescia, mais ainda aumentava a opressão de Faraó sobre os israelitas. O povo estava sofrendo muito e clamava a Deus por socorro. Do céu, Deus ouviu o clamor do seu povo, que orava pedindo sua libertação. Mas Deus já tinha um plano para tirá-los dali.
Alguns anos mais tarde, quando Moisés já tinha 40 anos de idade, ele saiu do Egito e foi viver no deserto. Ali, ele casou e teve filhos. Tudo estava indo muito bem, até que um dia Deus o chamou. Ele falava através de um arbusto que pegava fogo, mas o fogo não o consumia. Impressionado com aquele fenômeno, Moisés chegou mais perto e ali o plano de Deus entrou em ação. Deus estava convocando Moisés para uma desafiadora missão: libertar os israelitas da escravidão do Egito. Não seria nada fácil. Moisés teria que voltar ao Egito e falar com o Faraó, a maior autoridade daquele país, e fazer o pedido que Deus deixou para ele: deixe meu povo ir. Era desafiador, mas Deus estava com Moisés, por isso ele não precisava temer. Deus iria não só tirá-los do Egito, ele também iria levá-los para sua própria terra, uma terra boa e fértil, onde mana leite e mel. Assim como ele prometeu a Abraão, séculos antes de Moisés. As promessas de Deus estavam prestes a ser cumpridas. Que demais! Os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Nem mesmo Faraó, o homem mais poderoso do Egito, pôde impedir que Moisés viesse ao mundo. Ele tinha uma missão e cada um de nós tem uma missão neste mundo: levar o amor de Deus para as pessoas. Você não nasceu por acaso e nem por acidente. Deus sonhou com você antes de você ser formado na barriga da mamãe. Sim, e Ele tem cuidado de você dia após dia, em cada detalhe. Você tem um propósito. Você sabia que agora você pode colorir os desenhos do Grande Livro? Isso mesmo! Vem conhecer o Grande Livro de Colorir. Nele você encontra tudo o que precisa para aprender ainda mais sobre a Palavra de Deus. O link está na descrição. Até a próxima! Tchau!